Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Danilo pede a palavra aí sobre É Santos só aproveitar Internacional. o Vai, gancho Danilo. esse jogo do Santos que o Paulo comentou da Sul-Americana. Paulo, esse é o jogo dos técnicos da maionese também, né? O Heinz contra o Helman. Exatamente, exatamente. Isso é um jogo para se aproveitar com hambúrguer, né? Com a Com pizza, né? sanduíche. É o Gabriel Renzi, né? Com a pizza também, né? Para Paulista não, né? Porque Santos é um time de Verdade. São Paulo, lá eles detestam que coloque ketchup na pizza, por exemplo. Que beleza. Heinz contra Helman. Que beleza. Olá, tudo bem? Entra em campo o 13º episódio do podcast Correio no Brasileirão 2023. Hoje, um pouquinho de Brasileirão, mas muito de Copa do Brasil. Agorinha houve o sorteio dos confrontos das quartas de final, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, sede da CBF. Nós já temos os confrontos das quartas e não somente isso, os cruzamentos também até a final da Copa do Brasil, que está prevista para setembro. Então a gente vai começar analisando os confrontos das quartas de final. Depois a gente vai falar jogo a jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que rolou no sábado, no domingo e terminou na segunda-feira com a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 4-1. A gente vai falar um pouquinho também sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Brasiliense e Ceilândia no fim de semana e, lamentavelmente, a eliminação do Real Brasília, que não pode mais disputar as quartas de final do Brasileirão Feminino nesta temporada. Vai apenas cumprir tabela ali na última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Eu estou linkado aqui com os meus amigos da Editoria de Esportes, Vitor Parrini. Tudo bom, Parrini? Tudo beleza, Marcão? Paulo Martins. Bom, Paulo. Beleza, Marcão. Vou dizer uma coisa: os jogos da Copa do Brasil poderiam ser já hoje, né? E amanhã. E estou também linkado aqui com o Danilo Queiroz. Tudo bom, Danilo? Tudo bom, amigos? Bom, a gente vai começar falando sobre Copa do Brasil, sorteados os confrontos. A gente lembra que na semana passada nós tivemos os últimos duelos das oitavas de final e a CBF sorteou nesta terça-feira, sorteou até rapidinho, sem muita cerimônia, sem muito nheco-nheco. E aí nós temos os seguintes confrontos: América Mineiro e Corinthians é um dos duelos. Quem passar nesse jogo, legal, o Danilo colocou aí pra gente. Quem passar nesse jogo vai enfrentar quem prevalecer entre São Paulo e Palmeiras. Esse é um lado do chaveamento. No outro nós teremos o Bahia contra o Grêmio e o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Bom, cada um vai falar sobre um jogo aqui, suas impressões sobre os jogos. Eu vou começar falando sobre esse Bahia e Grêmio. O Bahia é um time que jamais chegou às semifinais da Copa do Brasil, sempre fica batendo ali nas quartas de final, vem de um triunfo contra o Santos no mata-mata e agora vai enfrentar o Grêmio, que é um dos maiores vencedores da história da Copa do Brasil, se eu não me engano, 5 títulos, se eu estiver enganado alguém me corrija, 5 títulos do Grêmio, só perde para o recordista Cruzeiro, que tem 6. É um duelo, para mim, de fácil opinião. Para mim o Grêmio passa nesse duelo, e aí eu rolo a bola para o Parrini agora, falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense, Parrini. De novo, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu já disse que o Grêmio passa, agora você vai me dizer quem enfrenta o Grêmio ou o Bahia na próxima fase. Difícil, eu acho que esse é um dos confrontos mais equilibrados, né, ao lado do clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras. Mas eu acredito que o Flamengo vai fazer valer a boa fase, né, a evolução com o Jorge Sampaoli e a sua teoria de que o Flamengo joga mais no segundo semestre. É só uma teoria. É a quinta vez, né, que Flamengo e Atlético Paranaense vão jogar na Copa do Brasil desde 2019. Foram 2 vezes nas quartas de final, 2019 e 2022, uma nas oitavas e uma nas semifinais, né? Então, assim, é um repeteco. Sem contar a final da Libertadores, né? Isso, sem contar a Libertadores. Então, são 5 vezes só na Copa do Brasil. Promessa de um duelo equilibrado, mas eu creio que o Flamengo leva ligeira vantagem aí pelo material humano e pela evolução com o Jorge Sampaoli. Danilo Queiroz, tem um duelo duríssimo aí também, que também vem se repetindo, né? São Paulo e Palmeiras, Danilo. São Paulo e Palmeiras, né? Foi duelo se não me engano, foi quartas de final do ano passado, que o Palmeiras levou a melhor, né?
Enfim, na verdade foi o São Paulo que levou a melhor, né? Em cima do. Exatamente, O São São Paulo levou a Paulo. melhor em cima do Palmeiras. Eu acho que chegou o ano da revanche do Palmeiras, né? O Palmeiras, a gente sabe, é um time que perde pouco, esse mata-mata é muito importante. A ordem dos confrontos, vou até colocar de novo aqui o mando de campo, que tá certinho aí. O primeiro mando de campo vai ser do São Paulo, né? O segundo vai ser do Palmeiras, então acho que isso até ficou bom, né? Que o São Paulo vai tentar abrir uma vantagem nesse primeiro jogo em casa, para depois o Palmeiras, se o São Paulo conseguir a vantagem, tentar tirar. Mas eu acho que no confronto geral, o favoritismo é todo do Palmeiras. Paulo Martins, o último dos 4 duelos. O Corinthians se deu bem pra caramba, hein? Cortou um dobrado ali para passar do Atlético Mineiro. Pessoa da decisão por pênaltis, heróico, né? Foi a classificação mais heróica de todas aí. Perdeu o primeiro jogo por 2-0 para o Atlético, ganhou em Itaquera por 2-0, levou para os pênaltis e avançou. Paulo Martins, as suas impressões sobre Corinthians e América Mineiro e Corinthians, na verdade, no primeiro jogo. Exatamente, né? São dois times que se classificaram por pênaltis, né? O caso do Corinthians, é a segunda fase seguida que se classificou pelos pênaltis. Mas eu não acho que o Corinthians teve tanta sorte assim, não, né? Vale a gente lembrar do jogo recente do Campeonato Brasileiro, né? Sem tanto misturar as equipes. O América foi superior o tempo inteiro, contra um Corinthians que ainda não achou um caminho de estabilidade nesse trabalho do Vanderlei Luxemburgo, e um Wagner Mancini que precisa dar resposta no América, né? É um confronto interessante, vale lembrar que em 2020 o América Mineiro tira o Corinthians da Copa do Brasil e pega o Palmeiras na semifinal, né? Ou seja, é um confronto recente. O Corinthians tem no América Mineiro um adversário complicado, e acho que a chave a favor do Corinthians, pela terceira fase seguida, definindo em Itaquera, definindo na Neoquímica Arena, pode fazer toda a diferença. Dos confrontos, me parece o mais equilibrado esse. Não, eu acho que o Corinthians passa, Paulo. Também. Eu tenho essa impressão, eu acho que o Corinthians passa. Esse jogo de domingo foi um jogo muito atípico, né? O Corinthians vinha de um desgaste bem grande na semana. Eu não sei. Agora, o que pesa a favor do América é o fato de o América parece que tá largando mão do Campeonato Brasileiro ali, né? Embora tenha vencido o Corinthians, mas é um time que, para o América Mineiro, é meio que a cruz e espada, né? A Copa do Brasil é dinheiro, o time precisa, não é um time abastado financeiramente, longe disso. Mas também ficar na primeira divisão é muito importante pro Coelho, em sua opinião de vocês. Acho que o Danilo queria falar. Eu tava só aproveitando esse gancho que você estava emendando aí para eu ver aqui as datas, porque falta um mês para esses jogos também, né? A janela de transferência já vai estar aberta, então assim, a gente fazer comparação com o jogo recente não tem o menor cabimento, né? Porque daqui a um mês os times vão estar muito diferentes, vai ter uma parada de data FIFA no meio, vai ter janela de transferência aberta, vai ser outra realidade. Vai ter gente eliminado da Libertadores. Não, sim, pois é. Vai ter gente eliminado da Libertadores, o brasileiro já vai ter caminhado mais. É legal a gente tentar fazer um prognóstico com o que já aconteceu nesse início de temporada, mas assim, daqui a um mês tem muita bola pra rolar. Tanto é que quando o Flamengo caiu contra o Fluminense, que a gente falou, o Fluminense era favorito. O que aconteceu? Um jogo totalmente diferente, porque o Fluminense caiu e o Flamengo conseguiu manter uma sequência melhor. É verdade. Bom, então esses são os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Alguém mais quer acrescentar sobre o mata-mata nacional? A gente passa então para falar sobre a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que rolou no final de semana. E eu vou começar com uma inquietação para vocês três aí. A Série A já tem no G6 praticamente todos os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Parece que o Campeonato Brasileiro está chegando naquela fase que as coisas vão se ajeitando e vão ficando mais claras sobre quem realmente vai brigar pelo título. Ó, os 6 melhores, a única surpresa aqui no momento, após 9 rodadas, é o Botafogo. Aí a classificação, o Botafogo é o primeiro com 21 pontos, depois o Palmeiras 19, é um dos favoritos, se não favoritaço ao título. Atlético Mineiro, sempre apontado como um dos candidatos ao título, campeão de 2021. Aí a gente tem o Grêmio em 4º lugar, o Grêmio foi apontado, inclusive pelo Paulo, como um dos candidatos ao título, e o Grêmio vem subindo aí, vem escalando a classificação. O Flamengo, ninguém duvida de que o Flamengo é também favorito ao título, e o Fluminense, que é apontado sim como um dos candidatos ao título. Do 7º para baixo, não tem nenhum que você diga assim, tá faltando esse aqui no G6. Nenhum. Então o único, digamos, intruso, entre aspas aqui, é o Botafogo, que é o líder do campeonato, mas eu temo que o Botafogo perca a liderança já no próximo fim de semana. O Botafogo vai ter um jogo duro contra o Fortaleza, o Palmeiras também contra o São Paulo,
mas pode ser que na próxima rodada nós já tenhamos uma virada aí de chave na liderança e de repente o Palmeiras apareça como líder. O Palmeiras é o único que pode tomar a liderança do Botafogo na próxima rodada. Eu quero saber de vocês, o campeonato começa a chegar ao, digamos, normal? Acho que a gente vai ter bastante oscilação ainda nesse primeiro turno. Tá um primeiro turno bacana do campeonato. O campeonato tá bem disputado, o Botafogo como um fator surpresa, como você mesmo disse, né? Mas é aquela, o Botafogo pela solidez que vai tomando, acho que não é por muito tempo que a gente vai ter como colocar como surpresa e colocar o Botafogo de fato como favorito. Pro tempo atual, concordo que não é. Mas ainda assim, o time do Botafogo tem maturidade para seguir crescendo, para continuar em um bom nível. Tem a Copa Sul-Americana no meio do caminho, uma equipe que não tem a Copa do Brasil, por exemplo, no calendário, já saiu, e pode se tornar aí uma surpresa ou então uma carta marcada no G4, como eu gosto de dizer recentemente. Mas dessas outras equipes aí, que podem aparecer mais, a gente vê a questão da janela do meio do ano, né, como um outro fator também interessante para essa mudança. Né? O Grêmio vem prometendo alguns reforços, o Flamengo, de regra, pedindo um ou outro. A gente vai ver o Luiz Araújo, por exemplo, em campo, com o pedido do Jorge Sampaoli, e essas outras equipes vão passar aí a mudar um pouco mais a forma dentro de alguns outros ajustes, né? Acho que o método de jogo, talvez o Flamengo, como você mesmo cita, né, Marcos, todo ano joga mais no segundo turno, pode dar um boom aí no campeonato, e acho que entre essas surpresas também me surpreende o crescimento rápido do Grêmio, né, porque tem sobrecarregado muito o Soares e o Renato Gaúcho tem feito ajustes com outras peças não tão habituadas, né, que é também uma virtude do Renato, jogadores como o Everton Galdino, Cuiabano, que vem aparecendo na equipe e fazendo aí resultados surpreendentes, como por exemplo virar contra o São Paulo, que é uma equipe que vinha jogando melhor que o Grêmio, ou então vencer o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Acho que o Grêmio também, pelos últimos jogos e pela presença no G4, surpreende no momento. Danilo Queiroz, eu quero te perguntar o seguinte, aquela velha máxima do Flamengo, estão deixando de chegar, Danilo? Eu estava até pensando aqui enquanto o Paulo estava falando, que ele falou esse crescimento do Flamengo, e é até importante, porque eu acho que se a gente puxar as últimas temporadas, o Flamengo não teve um início tão bom, não. O Flamengo tá em quinto agora com 16 pontos, e eu acho que se a gente puxar outros momentos, temporadas recentes do Flamengo pós-título, né, 2021, 2022, até o próprio ano de 2020 que foi campeão, o Flamengo não largou tão bem. E a gente sabe, né, o Flamengo está sendo um time que realmente está conseguindo crescer muito no segundo semestre do ano, está conseguindo às vezes fazer trabalhos mais consistentes tanto em mata-mata quanto no Campeonato Brasileiro, então é importante chegar. Há pouco tempo a gente estava falando que a distância do Flamengo para o Botafogo eram de 9 pontos, já caiu quase pela metade, né? São 5 agora. Então, assim, é importante para o Flamengo começar bem, para no segundo semestre conseguir pegar esse crescimento e fazer esse crescimento findar de vez, fazer isso virar uma coisa consolidada. Então, esses 16 pontos conquistados em 9 rodadas, tendo em vista que o líder está com 21, são muito importantes para o Flamengo no segundo semestre conseguir fazer valer essa máxima que você cita frequentemente aqui no nosso podcast e conseguir brigar pelo título. Vitor Parrini, o Palmeiras só tem 3 derrotas no ano e está ali a 2 pontos do Botafogo. Pode assumir a liderança na próxima rodada. Vai ser possível alcançar o Palmeiras, tomar a liderança do Palmeiras, se o atual campeão tomar a liderança, levando em conta que só perdeu 3 jogos até agora no ano? Acho difícil, né? Não só pelos resultados, mas pela forma como o Palmeiras joga, né? Você vê, o Palmeiras é um time que sofre muito pouco durante as partidas. Poucos adversários conseguem agredir. Então, assim, o Palmeiras vai perder pouquíssimos pontos. Tanto que alguns torcedores, né, até nós da imprensa, consideramos os empates recentes como tropeços, né? Porque o Palmeiras dificilmente perde, mas também dificilmente empata, né? Aquele time que vence, seja por 1-0, seja por 2 ou uma vantagem ainda maior. É um time muito consistente, não é brilhante, mas joga com o objetivo de vencer, simples, e somar pontos. Então, assim, é aquele time de chegada. Uma vez que o Palmeiras chega, fica muito difícil fica muito difícil de reverter o cenário, né? Eu sei que é difícil comparar com o mata-mata, mas vamos dar o exemplo do Campeonato Paulista do ano passado, né? O São Paulo abre a vantagem, ganha no Morumbi por 3-1, se eu não me engano, e toma 4 no Allianz Parque. Então você vê que é um time que tem reação, que quando chega é difícil parar.
Eu só discordo de você aí dessa parte que o Palmeiras não é brilhante. Isso aí eu acho totalmente fora de lógica. O Palmeiras não é só brilhante, como é efetivo, cara. É um time efetivo que tem jogos que joga muito bem. Isso aí eu discordo de você. Parrini, direito à tréplica. Eu concordo com o Danilo assim, em parte, né? O Palmeiras ele tem lampejos assim de brilhantismo, de bom futebol. Tanto que a gente colocava algumas semanas o Fluminense como o futebol mais vistoso do país. O Palmeiras, embora estivesse ganhando, estivesse jogando bem, mantendo a regularidade, passava longe de apresentar um futebol maravilhoso que encante. É um futebol que traz um reconhecimento do torcedor, de quem gosta do esporte, pelos resultados, pela eficiência. Um detalhe sobre o Palmeiras desse G6 aqui, o Palmeiras enfrentou já dois, né? Dois times. Enfrentou o Grêmio, ganhou do Grêmio. Importante vitória em casa, inclusive imponente. Foi uma das vitórias realmente com brilho do Palmeiras, em casa contra o Grêmio. E o Palmeiras arrancou um pontinho precioso contra o Atlético Mineiro. Então, 2 confrontos diretos aí, já na conta do time do Palmeiras, nessa maratona aí pelo time. Ainda falta enfrentar o Botafogo, ainda falta enfrentar o Flamengo e o Fluminense também, né? Ainda não enfrentou o Fluminense. Bom, a gente vai falar agora jogo a jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Parrini, o duelo Copa do Nordeste entre Fortaleza e Bahia, decepcionante, 0-0. Pois é, foi o jogo mais fraco da rodada, né? Não à toa foi o único 0-0. E, se eu não me engano, acho que foi o 5º empate sem gols no Campeonato Brasileiro desde o início, né? Assim, foi o Fortaleza buscou bem mais, fez até um segundo tempo ok. A vitória poderia ter vindo, mas faltou o capricho, né? Faltou aquele toque final, faltou a finalização mais refinada, né? Então, assim, o 0-0 não surpreende. Tanto que a gente colocou aqui que seria um confronto regular, né? Não seria aquele jogo para você parar tudo e largar para assistir no fim de semana. Acho que o empate fez jus às expectativas. E tem que citar também que o gramado da Arena Castelão, né? Já está apresentando desgaste, não à toa o técnico do Fortaleza reclamou. É verdade. Não, gramado é um problema eterno no futebol brasileiro, desde que lançaram essas arenas aí, não tem uma que, tirando ali o Corinthians, a gente já falou sobre isso, até o Morumbi não foi de Copa, mas tem um gramado bom, não são raros, a gente conta nos dedos os gramados realmente de ponta do Campeonato Brasileiro, bem diferente da Premier League, que agora, né, acabou a temporada, vão cuidar bem do gramado, para quando voltar o Campeonato Inglês, está melhor ainda do que esteve agora na reta final do Campeonato Inglês. Bom, outro jogo no sábado, eu confesso que esperava mais dessa partida. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1. O jogo foi no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Paulo Martins, por que raios o Rafael Cabral mandou abrir a barreira na cobrança de falta do Hulk? Ele não conhece o Hulk? Não conhece o Hulk. Parece que ele duvidou do gol que ele tomou no Campeonato Mineiro, né? No empate em 1-1 que teve, o Hulk mesmo, de novo, faz um gol de falta de longa distância contra o Cruzeiro, né? E ficou um resultado doloroso para o Cruzeiro, que mostrava um crescimento. Perder um clássico pode tirar um pouco do ritmo do trabalho do Pepa e prejudicar de fato o ritmo e a sequência que vem ganhando o Cruzeiro, tanto que sai do G6. O Atlético tenta recuperar um ritmo depois da eliminação, respondeu bem à eliminação na Copa do Brasil contra o Corinthians, e tem jogo importante pela Libertadores nessa terça-feira, dia que a gente está gravando o podcast. Então, é uma equipe que precisa mostrar ainda uma sequência, não conseguiu o objetivo, que era classificar na Copa do Brasil. O Cudê vai começando a dar respostas à pressão da torcida, né? Vale lembrar que a organizada do Atlético Mineiro pressionou o técnico argentino depois da eliminação contra o Corinthians por algumas escolhas técnicas, né? Inclusive uma reclamação que segue desde a chegada do Tchatcho Cudê do Atlético Mineiro. Eu sou um cara que costuma defender o Tchatcho Cudê, acho que ele é um bom técnico e que a gente vai conseguir ver, melhor dizendo, bons resultados dele à frente de algum time de ponta no Campeonato Brasileiro com o ano, né? Ele quase deu um título, melhor dizendo, deixou o Internacional ali na liderança do Campeonato Brasileiro em 2020. Então,
tem como o Thiago poder fazer esse time do Atlético crescer ainda mais e ser um time constante a perseguir até o Palmeiras. Acredito que se a gente pensasse em times mais constantes, o Atlético Mineiro pode alcançar essa constância de perseguir e incomodar o Palmeiras numa corrida pelo Campeonato Brasileiro, caso o Botafogo não consiga manter o nível que tem apresentado até agora. Ô Paulo, o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, ele tá com 2 problemões agora, né? Ele precisa segurar o Cruzeiro na primeira divisão, porque o Valladolid acaba de cair para a segunda divisão e a pressão tá grande em cima dele, tá na Espanha. Você acha que ele vai conseguir conciliar essas 2 gestões, gestão do Valladolid e a gestão do Cruzeiro? Olha, acho que agora o foco é na gestão do Cruzeiro, né? Porque nesse momento é a única que tá dando mais certo, né? Vamos dizer assim, a do Valladolid não necessariamente foi um fracasso, ainda é um começo de gestão lá também da equipe espanhola. Mas ele tá recebendo críticas do povo de Valladolid, imagina, inclusive de autoridades de lá, né? Sim, senhor, vou complementar essa questão aí, né? Ele mesmo, inclusive, respondeu dizendo que não sairia do Valladolid até deixar o próprio legado. E o Valladolid não é a mesma coisa que o Cruzeiro. É uma equipe que está acostumada a essa gangorra entre as divisões lá na Espanha. Acho que tem cacife para voltar e se manter. E começo de SAF de fato é complicado, né? A gente vê que nem sempre uma gestão consegue ali a maior solidez, né? Não são todos os casos que conseguem essa solidez de resultados. Para essa intertemporada europeia, né? Já que o calendário é diferente, vale ele pensar mais no Cruzeiro, porque é uma equipe que vem mostrando bons resultados. Não acho que o Cruzeiro vai sofrer para essa coisa de rebaixamento, longe disso, inclusive. Tem praticamente uma vaga cativa na Sul-Americana e é uma equipe capaz, pelo que vem mostrando o trabalho do Pepe, e que parece que não vai perder o ritmo, consegue brigar por uma vaga na Libertadores. Não sei se chega a conseguir, mas é uma equipe que tem que ser mais focada do lado do Ronaldo, tem que ser o objetivo de foco para essa altura do ano, e o Valladolid para pensar na intertemporada em reconstruir, né? A própria opção do Pesolano foi algo conversado com o Ronaldo para ele ir para o Valladolid, inclusive foi mantido, né? E o Ronaldo, ele é uma figura pública, popular em todo mundo. Então, ele consegue resolver essas questões com um pouco de calma, com um pouco de conversa, né? Colocou o Cruzeiro ali um pouco na rede. Vamos lembrar que ele também já sofreu pressão no Cruzeiro, por exemplo, por ter mandado o Fábio embora, o que foi uma reclamação de absolutamente todo mundo. Então, acho que o Ronaldo consegue contornar e manter essas 2 gestões, né? Até porque uma personalidade inteligente e consegue manter essas 2 gestões. Acho que no momento o foco tem que ser no Cruzeiro, mas logo ele tem que também dar uma resposta no Valladolid na segunda divisão espanhola. Danilo Queiroz, a gente falava ainda há pouco sobre gramado, né? E Atlético Paranaense e Botafogo se enfrentaram 3 vezes em um espaço aí de 17, 18 dias, se eu não estou enganado. E o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, tem gramado sintético. O Botafogo também agora no estádio Newton Santos. E, Danilo, curiosamente, cada um ganhou no seu gramado. Ninguém ganhou no gramado ali. Curioso isso. O Atlético Paranaense, no jogo de ida da Copa do Brasil, ganhou em Curitiba. O Botafogo, na volta, no Rio de Janeiro, ganhou por 1-0, foi eliminado nos pênaltis. E no fim de semana, Atlético Paranaense 1, Botafogo novamente em Curitiba, no gramado sintético. É aquela questão de no meu tapetinho, né? Sem o meu tapetinho eu não consigo, né? No caso do Botafogo e do Atlético Paranaense. O Botafogo no Brasileiro até está fazendo bons jogos fora de casa, né? Conseguiu ganhar do Goiás, conseguiu ganhar do Bahia também fora de... aliás, perdeu pro Goiás e ganhou do Bahia fora de casa, né? Ganhou do Flamengo também no Maracanã, tá conseguindo tirar uns pontinhos fora de casa. Mas esse jogo é aquele jogo muito caseiro, né? A gente estava até falando que no podcast de sexta-feira que a gente acreditava que o Atlético Paranaense tinha vantagem sobre o Botafogo, e isso aconteceu, né? Ganhou com um golaço do Alex Santana, um gol de fora da área, um chute colocado muito bonito. O Botafogo mostrou pouco também nesse jogo contra o Furacão, não conseguiu impor um ritmo, não conseguiu incomodar tanto o time do Atlético Paranaense. Estava na redação nesse dia, eu fiquei acompanhando justamente esse jogo na faixa lá das 18h30 do sábado, para ver como que o Botafogo ia se portar fora de casa, né, contra o Atlético Paranaense depois dos 2 jogos da Copa do Brasil. O resultado que para mim não foi tão inesperado. Acho que naquela continha que os clubes fazem antes do Brasileiro, o Botafogo não contava
em pontuar na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense contava com esses 3 pontos para conseguir subir na tabela, né? Agora o Atlético já está na porta do G6 ali, o Botafogo ficou a liderança um pouco mais frágil, né? Que agora só são 2 pontos, e depois de algum tempo o Botafogo vai não tem mais uma rodada de frente, né? Além dos 5 pontos na rodada anterior, o Botafogo tinha 3 pontos e 2 vitórias além do Palmeiras, então estava com a liderança garantida, mesmo que não tivesse ganho. Ganhou, mas aí pegou agora o Atlético Paranaense, perdeu e está com a liderança um pouco mais frágil, né? Mas em relação a esse jogo de sábado, eu acho que ficou tudo dentro do seu lugar. O Atlético conseguiu fazer bom uso do fator casa, também não fez um jogo tão brilhante assim. Foi um jogo até pegado de certo ponto, mas o Botafogo também não fez muito para conseguir tirar pelo menos um ponto lá do lado de Curitiba. Legal, a gente passa, Vitor Parrini, tô te chamando agora, hein? Para falar sobre América Mineiro e Corinthians. Era um jogo que eu esperava que o Corinthians fosse aproveitar a vitória que teve imponente contra o Atlético Mineiro nas oitavas. Já tô colocando o Corinthians na semifinal. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, ganhou nos pênaltis. Mas parece que estava com ressaca desse jogo, né, Parrini? Perdeu para o América Mineiro por 2-0 no Independência. Pois eu acho que era um jogo que o Corinthians não podia perder, né? Embora estivesse já pensando no Independente Del Valle, eu acho que era um jogo para não frear essa reação, né? Do bom segundo tempo contra o Fluminense, do excelente jogo contra o Atlético Mineiro. Mas é aquilo, você falou, é a ressaca. O time entrou um pouquinho mais lento, né? Teve uma bola boa do Roger Guedes na trave no início, mas depois foi ladeira abaixo, né? O América Mineiro não tem nada a ver com isso, somou o ponto e aliviou um pouquinho da pressão, né? Eu acho que retrata um pouquinho do jogo da semana passada. Embora o América Mineiro também tenha ido aos pênaltis, né? Não precisou correr atrás do resultado, né? O Corinthians ficou em cima do Atlético praticamente a partida inteira para conseguir reverter o prejuízo. Mas assim, não é nada perdido, né? O Corinthians ainda tem muito tempo para fugir da zona da degola. Creio que não vai brigar para fugir ali da zona do rebaixamento. Sei que agora o Corinthians está vivendo um dia de cada vez, né? Joga o Campeonato Brasileiro aqui, joga a Libertadores, quando é brasileiro tenta fazer o que pode. Então, assim, não tem nenhuma crise ainda, apesar da derrota inesperada, né, pro América. Bom, Paulo Martins, Santos 1, Internacional 1. É impressionante o poder do Campeonato Brasileiro para ressuscitar defunto. Lucas Lima fez o gol do Santos e Luiz Adriano marcou para o Internacional, Paulo Martins. Pois é, maldosos dirão que os palmeirenses ficaram com saudade, né? Coisa que é uma mentira completa. Mas um resultado que ficou até melhor para o Internacional, né? Apesar de ter jogado fora de casa, vendo uma sequência um pouco estranha, de eliminação amarga na Copa do Brasil, de ter perdido no Grenal, tudo bem que já faz praticamente 2 semanas, mas ainda assim reflete um pouco ainda o Grenal pela expressão que tem lá no Rio Grande do Sul. E o Santos precisava somar pontos em casa, né? Foi já até surpreendido pelo gol precoce do Luiz Adriano e depois empatou o jogo com o Lucas Lima. Então o time do Santos precisava ter somado esses pontos em casa. São 2 times ali que passam a se preocupar um pouco com o espelho, né? Melhor dizendo, com o refletor atrás, né? Eu esqueci o nome do que vem no carro agora, enfim, mas se preocupa com o que vem atrás na classificação, se preocupa com a zona de rebaixamento, são equipes que... O farol alto no retrovisor. Não é nem com o farol alto, no retrovisor exatamente, que era o termo. Muito obrigado, Marcos. E que as equipes que vêm atrás também somaram alguns pontos na rodada. Vale lembrar, por exemplo, o Cuiabá somou pontos, o Corinthians deixou de somar. Mas, por exemplo, são times que se arriscam nesse instante, né? Que a vitória era importante para ambos lados. Em cenários ali um pouco de risco, né? O time do Internacional, apesar de estar bem na Libertadores, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? É uma equipe que, repito, não é nem sombra do que foi em 2022. E o time do Santos, por outro lado, tem uma missão difícil na Sul-Americana, né? Recebe o Newell's Old Boys já nessa terça-feira e precisa também mostrar resultado para voltar e tentar se classificar num grupo complicado, né? Vale lembrar que para o Santos vem colecionando fracassos até na própria Copa Sul-Americana, uma equipe que foi eliminada para o Bahia na Copa do Brasil. Então o Santos já vem aí
com a sequência de temporadas sem tanto resultado. Né? No Campeonato Brasileiro, será que vai se acostumar de novo com a Sul-Americana? Uma hora vai ficar naquela coisa de todo ano o Santos pensar, e agora vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair, e se salvar ali na bacia das almas. Então fica complicado. O Inter precisa de uma reação e o Santos também, até porque o Santos está há um tempo já sem mostrar uma atuação decente, vamos dizer assim, para a rica história que tem o Alto Negro para ele. Danilo pede a palavra aí sobre Santos Internacional. Vai, Danilo. Esse jogo do Santos, que o Paulo comentou da Sul-Americana. Paulo, esse é o jogo dos técnicos da maionese também, né? O Heinz contra o Helman. Exatamente. Esse é um jogo para se aproveitar com hambúrguer, né? Com a pizza, sanduíche. né? É o Gabriel Heinz, né? Com a pizza também, né? Para Paulista não, né? Porque Santos é um time de São Paulo, lá eles detestam que coloque ketchup na pizza, por exemplo. Mas tem realmente esse jogo, né? O Gabriel Heinz, que foi um zagueiro histórico da seleção argentina, técnico do Newell's Old Boys. E o Odair Helman, que teve passagem inclusive pelo Inter, né? Enfrentou o Inter no fim de semana. Foi o técnico que fez o Inter subir da Série B para a Série A em 2017. Agora enfrenta o Newell's Old Boys. O primeiro jogo foi um jogo chato lá em Rosário. 1-0 para o Newell's. Agora o Santos tem a missão de dar o troco na Vila Belmiro. Que beleza. Heinz contra Helman. Que beleza. Danilo, eu continuo com você para falar sobre Grêmio 2, São Paulo 1, virada do Grêmio. São Paulo, segunda derrota consecutiva sob a batuta do Dorival Júnior. E Luiz Soares não fez gol, mas deu assistência. As suas impressões aí sobre esse jogo Grêmio e São Paulo, que foi no domingo à tarde. Que até durante a semana o Renato Gaúcho tinha vendido a ideia de que o Soares não ia jogar, né? Ele estava com um problema de lesão muscular e tal, mas acabou jogando. Foi importante. Tem um Miguel de Jorge Jesus, pra né? conseguir enganar o Dorival Júnior. No início do jogo, o São Paulo até conseguiu ser um pouquinho melhor, tanto é que saiu na frente, né? Mas o resultado foi merecido. O Grêmio virou bem. É um time que cresceu, né? Eu falo direto que o Grêmio ainda estava devendo algum tipo de atuação em cima de resultado. Tá em quarto na tabela. Eu ainda acredito que essa posição do Grêmio tá um pouquinho exagerada do que o time pode entregar. Eu acho que o Grêmio ainda vai despencar algumas posições. Eu não vejo o Grêmio como um candidato tão forte assim pro G6. Apesar de ter um time bom, mas assim, tem que dar um pouco mais de liga para brigar pelo G6, né? Que a gente sabe que é complicado. Tem ali um Atlético Paranaense chegando forte, tem o próprio São Paulo também, que sempre briga forte. O Internacional está um pouco abaixo nessa questão de G6. Mas em termos de resultado, o Grêmio está fazendo a parte dele. Ganhou do Atlético Paranaense fora de casa, num jogo que, na minha opinião, não entregou tanto em termos de desempenho. Foi mais porque o Furacão também não aproveitou o mando de campo, jogou muito mal. Mas contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo, eu senti que o Grêmio fez sim um jogo melhor. Conseguiu uma virada com méritos e 3 pontos importantíssimos para deixar o time em quarto, porque esse era um confronto direto, né? Querendo ou não, se o Grêmio quer ter a aspiração de G6, ele tem que começar, ele tem que ganhar esses confrontos diretos. Conseguiu ganhar do São Paulo, conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, e até para dar um certo cala-boca, na minha opinião, né? Porque eu acho ainda que o Grêmio não é um time para chegar e ficar firme brigando por G6. Mas pelo menos em termos de, talvez não de desempenho, mas de resultado, o Grêmio está conseguindo mostrar força, está somando pontos importantes, e essas 2 vitórias aí mostram muito que o time, se der liga, se o Renato conseguir encaixar, talvez possa buscar algo maior. Parrini pede a palavra aí para falar sobre Grêmio e São Paulo. Vai lá, Parrini. Eu achei engraçado que o Danilo deu uma de Renato Gaúcho para falar de Renato Gaúcho, né? Ele falou que o Grêmio vai cair, né? Lembrou 2017, né? Quando o próprio Renato Gaúcho falou que o Corinthians do Carille cairia, né? Naquele início avassalador de Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo com ele, assim, o 4º lugar acho que não condiz muito com a realidade do Campeonato Brasileiro, né? Em tese, o Flamengo deveria estar nesse grupo, o Fluminense também. Então, assim, eu acho que é coisa que o tempo vai ajustar. Não. Danilo? Ele não. Réplica, como ele não ofendeu a minha honra, eu vou rejeitar a minha tréplica. Tá certo. Danilo, eu sigo com você para falar sobre um outro jogo. Fluminense 2, Bragantino 1. O Fluminense precisava dar uma resposta à torcida depois da eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil. E eu chamo a atenção, ainda na série, o Brasileirão ressuscita jogadores. Felipe Melo fez o gol do Fluminense e o Ganso vem comendo a bola. Lógico que tem partidas que o Ganso fica um pouco mais apagado, como foi no jogo de volta das oitavas de final contra o Flamengo.
mas o Ganso novamente, Danilo, decidindo uma partida para o Fluminense sem o Cano, né? O Cano continua amargando o jejum, mas o Ganso resolveu, camisa 10, decidiu na vitória contra o Red Bull Bragantino. O time tem que ter essa versatilidade, né? Na nossa matéria de domingo, no Jornal Impresso apresentando esse jogo, eu puxei que o Fluminense não fazia gols, já tinha 5 partidas, né? Que foi a maior sequência desde 2018, quando o time tinha ficado 8 jogos sem fazer gols, e na ocasião demitiu o Marcelo de Oliveira e trouxe o Fernando Diniz para tentar resolver essa crise, né? E o Cano continua numa fase ruim, a gente pode chamar de fase ruim porque essa é a maior sequência dele sem fazer gols com a camisa do Fluminense. 6 jogos, ele não tinha ficado tanto tempo sem marcar gols com a camisa do Fluminense desde que ele chegou no ano passado, a maior sequência tinha sido 4 jogos. Então o time tem que ter essa versatilidade, quando o Cano não está resolvendo, resolve o Ganso, resolve o Arias, que eu senti que ele fez uma boa partida contra o Bragantino. O Lima também é um jogador, ele não é um bom jogador, ele não brilhou tanto nesse jogo de sábado, mas é um cara que já resolveu em outras situações. O time do Fluminense vai brigar no G6, ele tem que ter essa versatilidade, ele tem que ter esse rodízio de protagonistas, e foi o que aconteceu nesse jogo contra o Bragantino. Que o time começou não tão bem, o Bragantino fez um início melhor até tomar o gol. Quando tomou o gol, o Fluminense ganhou confiança, conseguiu partir para cima, fez o segundo gol com o Felipe Melo, numa jogada de escanteio que a bola ficou viva para ele conseguir empurrar para a rede. O Cano teve boas oportunidades de ampliar, não conseguiu. E no segundo tempo o Bragantino cresceu bastante. É uma coisa até para o Fluminense ficar de olho, porque o segundo tempo do Fluminense lembrou muito o que o time fez nos 5 jogos anteriores. Foi um time um pouco mais inseguro, que não conseguia fazer aquelas jogadas verticais que a gente se acostumou a ver, aquela saída de bola pé em pé. O Bragantino subiu a marcação, parece que os times conseguiram meio que um antídoto para isso nesse momento que o Fluminense está desfalcado. Que o Fluminense continuou sem ter jogadores importantes como o Marcelo em campo. Vai ficar mais tempo, né? Que depois do Fla-Flu da Copa do Brasil ele acabou tendo uma lesão e deve ficar mais algumas semanas fora. E assim, os times estão conseguindo brecar esse tipo de jogo do Fluminense. Contra o Bragantino foi igual, o Fluminense fez um bom primeiro tempo a partir do gol, que no início do jogo estava tomando uma certa pressão do Bragantino. O Bragantino tinha finalizado mais, tinha ficado mais tempo com a bola no campo de ataque do Fluminense até. Isso a gente está falando do Bragantino, que é o 11º do campeonato, estava na primeira parte da tabela, né? Acabou virando, mas não é um time assim que está lá em G6, está fazendo uma boa Sul-Americana, mas também não está ainda no brasileiro tão engatado. E o Fluminense acabou mostrando essa deficiência no segundo tempo. O time começou bem, fez 2-0 e baixou um pouco as linhas. Ali talvez foi um pouco a insegurança de conseguir um bom resultado depois de tanto tempo sem vencer, né? Tava precisando ganhar esses 3 pontos. E nisso o Bragantino cresceu. O Bragantino conseguiu incomodar o Fluminense, fez um gol. Teve momentos ali que a torcida do Fluminense ficou meio apreensiva, que algumas jogadas parecia que o Bragantino ia conseguir chegar ao empate e tirar a ponta do Fluminense do Maracanã. Mas esse jogo para o Fluminense fica algumas lições importantes. O time conseguiu voltar a marcar gol, que é importante para o moral do time. O time conseguiu pegar um primeiro tempo, ter um primeiro tempo mais ou menos do que vinha apresentando antes, mas o segundo tempo caiu. É esse aí que fica o alerta. Eu quero fazer uma observação a respeito do Fluminense. Eu até escrevi nos meus pitacos da 9ª rodada sobre isso. É o seguinte. O Danilo fala sobre brecar o time do Fluminense, o dinizismo, né? Brecar o dinizismo. O Flamengo foi muito criticado por fazer faltas excessivas no primeiro jogo das 8ª de final da Copa do Brasil. E o Botafogo também, no clássico em que venceu o Fluminense. Todo mundo reclamando que o Fluminense estava recebendo muitas faltas. Eu gosto muito de observar um termômetro para mim sobre essa questão da disciplina. O número de cartões. Você sabia que o Fluminense é o 3º colocado em indisciplina no Campeonato Brasileiro? Pois é. O Fluminense recebeu 32 cartões amarelos, os dados estão lá no site da FIFA. Da CBF, desculpa. No site da CBF. Tá lá. Tem a classificação total, inclusive com os cartões. A CBF coloca isso porque cartão é critério de desempate. Talvez você não saiba, cartão é critério de desempate no Campeonato Brasileiro. Não é dos primeiros critérios, mas é um critério de desempate para a CBF. Então, o Fluminense tem 32 cartões amarelos e 2 vermelhos. O Fluminense só é menos indisciplinado do que o Coritiba e do que o Atlético Mineiro, que é o time que mais tem cartões até agora no campeonato. Aí você vai dizer, mas é porque agora tem aquela norma de que o jogador não pode reclamar. Enfim,
O fato é que está lá, né? Está lá na tabela. O Fluminense é o terceiro time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Então, muito cuidado com essas discussões. É bom observar termômetros como esse, o número de cartões, por exemplo. Mas estão batendo demais no Fluminense. Pois é, mas o Fluminense é o terceiro colocado em indisciplina no Campeonato Brasileiro. Alguém quer comentar esse levantamento aqui? Essa sua observação, que eu reparei isso também no mesmo do jogo de domingo, que o time tomou cinco cartões amarelos. Desses 5, um foi por reclamação, que foi do Nino bem no início da partida, tinha, 3 minutos de jogo, e os outros 4 foram por jogadas temerárias, né, aquelas faltas um pouco mais fortes. E o Felipe Melo, ele tomou o amarelo numa falta forte, foi meio que a falta e a reclamação, ele juntou as duas coisas. Então o Fluminense realmente tem esse ponto também para prestar atenção, porque às vezes pode gerar um desfalque para o time também, né? A gente sabe que no Brasileiro é importante o time estar inteiro, o Fluminense ainda mais, que a gente está vendo como já perdeu nesse período que perdeu o Keno, o Marcelo e o Alexandre, o time caiu, às vezes perde um Ganso por cartão amarelo, que ele tomou cartão, perde o Nino, Felipe Melo, Lima, acho que o Lima está até suspenso, vou até confirmar depois aqui, mas assim, são jogadores importantes que estão tomando cartões recorrentes, às vezes por reclamação, mas muitas vezes também por jogadas temerárias. Paulo Martins, a gente estava falando sobre o jejum do Cano, e a gente está gravando na terça-feira, 6 de junho. Nessa quarta-feira tem River Plate e Fluminense, no estádio Monumental de Núñez, que mudou de nome agora, né? Não me recordo agora. Mas Monumental, mas isso é só coisa de marketing mesmo. É uma empresa que comprou os name rights do Monumental, mas sai com o Monumental igual. Isso. O Cano arrebentou no primeiro jogo da fase de grupos contra o River Plate. Os argentinos parece que nem conheciam o Germancano. E agora, será que ele guardou a caixinha de maldades para soltar, para despejar lá no gramado do Monumental de Núñez, Paulo? É o jogo fundamental do Fluminense nessa fase de grupos, né? Apesar de já estar ali com uma posição interessante para se classificar, é um jogo interessante porque o River Plate é lanterna, sim, lanterna. Um dos times que foram colocados aí como favoritos no começo da Libertadores. É lanterna do grupo, né? Atrás até do Sporting Cristal, do Thiago Nunes. Então o River Plate precisa sim, porque sim, ganhar o jogo contra o Fluminense no Monumental, né? Inclusive que era o jogo prometido para ter a maior capacidade da história do Monumental, mas isso ainda está em xeque por conta da sessão ali, da cobertura de um espaço onde tivemos um acidente trágico no último fim de semana, no jogo que foi suspenso, inclusive, entre River Plate e Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino, e é um jogo fundamental, né? Os argentinos não conheciam, de fato, o Germancano, até porque ele teve uma passagem curta pelo Lanús, era um jogador ofuscado ali por outros nomes, como Lautaro Acosta, como José Pepe San, e depois se foi para o futebol da Colômbia, né? Ele foi descoberto pelo Vasco quando estava fazendo uma temporada pelo Independiente Medellín. Então, inclusive, salvo engano, ele passou também um pouco por um time equatoriano, não tem essa confirmação, mas me parece o Independiente Del Valle. Mas ele teve a passagem pelo Independiente Medellín da Colômbia, e de lá ele foi descoberto pelo Vasco da Gama. E de lá foi descoberto também para o futebol brasileiro, né? Porque entra naquela coisa do mercado sul-americano ser percebido no Brasil, né? Jogadores interessantes em outros lugares e essa cultura de maior rodagem. Mas agora, é um dos jogos fundamentais para o Fluminense da temporada, né? O Cano passou despercebido em ambos os jogos do Fla-Flu. O Cano não chutou nenhuma bola. É um jogador que é conhecido por chutar de praticamente qualquer ângulo. Foi um cara que não chutou a gol na derrota para o Botafogo, né? Inclusive, em uma partida que o Fluminense teve apenas 3 finalizações, nenhuma do principal artilheiro da equipe. Então, é uma fase que o Cano precisa se recuperar. Não acho que o Fluminense será eliminado da Libertadores, mas para intenções dentro do Campeonato Brasileiro, ele precisa se mostrar, até porque se o Cano deixa de jogar, o Fluminense vai ter alguns problemas para seguir esse bonde aí da dianteira do Brasileirão, pelo menos nessa reta final do primeiro turno. Beleza. O Vitor Parrini, Palmeiras 3, Coritiba 1, Vitor Parrini. A gente comentou lá no início que o Palmeiras está chegando e pode assumir a liderança no fim de semana, caso o Botafogo tropece no Botafogo. Arthur, cada vez mais firmando como um dos caras desse time, e o Rony, o cara, né, Parrinho? Pois é, um bom jogo do Palmeiras, mas eu acho que sim, não é para encher tanta bola não. O Palmeiras fez a obrigação, hein? Ganhar do Lanterna
faz parte do manual aí dos clubes que querem seguir sonhando com o título, mas chama a atenção, o Palmeiras é o único invicto, hein? O Palmeiras ainda não foi derrotado nesse Campeonato Brasileiro, então é o que a gente estava falando no início, o Palmeiras quando chegar vai ser difícil de tirar, né? O Rafael Veiga não jogou contra o Coritiba, então você vê a importância do Arthur, a importância das outras peças que o Abel Ferreira coloca em campo para balancear, para não ficar centralizando tudo no Dudu, tudo até no próprio Rafael Veiga quando ele está em campo, né? É importante ter repertório, e o Palmeiras mostrou isso com o bom resultado, né? Bom, a gente vai pro penúltimo jogo dessa rodada. Goiás, a gente falou bastante sobre o Palmeiras ali no início, né? A possibilidade do Palmeiras assumir a liderança na próxima rodada. O Palmeiras só tem 3 derrotas até agora na temporada. Então a gente avança agora para Goiás e Cuiabá, aproveitando que o Paulo quer uma palhinha sobre o Palmeiras. Mas também você pode falar sobre um ex-palmeirense que é o Daverson Paulo Martins. Foi o autor do gol do Cuiabá, que venceu na rodada no duelo entre times do Centro-Oeste no Campeonato Brasileiro. O sempre folclórico Daverson, né? Um jogador que tem se mostrado importante nesse time do Cuiabá. O meu destaque só sobre esse confronto no fim de semana, que a gente vai falar mais na sexta-feira, né? O choque rei pelo Campeonato Brasileiro, antes dos 2 confrontos pela Copa do Brasil, os times voltam a se enfrentar na Copa Milionária. O Gustavo Gomes tomou o 3º cartão amarelo contra o Coritiba e está suspenso para o Clássico, né? Então o Palmeiras aí, com o Gustavo Gomes suspenso e o Murilo machucado, vai com a zaga com o Naves, que é um garoto da base, e o Luan, né? O Luan que inclusive protagonizou um lance, não tem nem adjetivo para falar ali no gol do Coritiba, marcado pelo Aleph Manga. O Aleph Manga voltou ao Coritiba com gol contra o Palmeiras, né? Ou seja, uma volta interessante, um pingo de esperança para o Coritiba, e o Palmeiras com essa preocupação na defesa para o Clássico do fim de semana lá no Morumbi. O time do Goiás tem essa preocupação depois da derrota, né? Tá na zona de rebaixamento, abre a zona de rebaixamento, e o Cuiabá fazendo uma campanha interessante, sobretudo fora de casa, no time que tem 3 vitórias fora de casa na competição, e as 3 contra adversários complicados. Venceu o América fora de casa, né? Então, um adversário chato de se enfrentar na Independência, apesar da fase. É aquilo que a gente vem falando, né? O América, apesar de estar ali na zona de rebaixamento, não é um time que joga tão mal para o que o resultado fala. Ganhou do Cruzeiro em Uberlândia, né? Com o gol do Daverson. E, inclusive, se não me engano, o Daverson também fez um gol contra o América. E agora o Daverson, mais uma vez, fazendo gol contra o Goiás. É um centroavante que ele pode ser um pouco atrapalhado às vezes, mas ele tem algo de faro de gol, né? Um centroavante interessante e que é uma peça fundamental para o Cuiabá, caso queira uma outra permanência, que a gente olhando do tamanho dos times que estão no Campeonato Brasileiro de 2023, caso o Cuiabá consiga permanecer mais uma vez na Série A, será uma façanha, sem dúvida alguma. O Daverson faz gol até no presidente do STJD, na comissão, na primeira comissão, na segunda comissão, no pleno da comissão. Lembrando que ele foi julgado pelo STJD deitado na própria câmera, ficou ali, ligou a câmera e foi julgado assim. Esse é o futebol brasileiro, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Danilo Queiroz, nada melhor do que você, que estava de folga na segunda-feira para falar, conseguiu ver atentamente, assistir atentamente. Eu acompanhei depois os melhores momentos e o VT do jogo, mas você viu ao vivo, né, o jogo Flamengo 1, Flamengo 4, Vasco 1. Na verdade, porque a ordem do jogo é Vasco 1, Flamengo 4 no Maracanã. Danilo, pode meter a ripa, falar sobre esse jogo aí entre Vasco e Flamengo. Eu tava lendo aqui a capa do Jornal Extra lá do Rio de Janeiro antes, né? Eles colocaram aqui de manchete, foi um gol para cada rebaixamento do Vasco, né? Só para fazer o registro mesmo. Não achei legal não. Editorialmente não achei legal isso não. Não achei mesmo, mas... acabei de olhar aqui, tá? Enquanto o Paulo falava, eu abri aqui o Twitter rapidinho, dei de cara com essa manchete. Mas enfim, o Vasco jogou muito mal. Muito mal. Não à toa o Vasco está na 19ª colocação. E o Flamengo, enfim, conseguiu fazer 2 jogos com o mínimo de acerto ofensivo, né? A gente falava no podcast de sexta-feira que não sabia o que esperar do Flamengo. Cada jogo é um time diferente. Cada jogo é um time que se apresenta de uma maneira diferente, né? Apesar de estar sempre, a maioria das vezes, atuando com as mesmas peças. Ontem no Maracanã, o Vasco entrou com uma estratégia que acabou ruindo muito rápido, né? O Vasco, até antes do
do jogo, o Barbieri falou que tinha a intenção de deixar o Vasco fazendo uma marcação um pouco mais alta, fazer o Vasco propor o jogo. O time tentou fazer isso mas com 10 minutos já ruiu, né? Que foi quando tomou o gol. E é um time que sentiu bastante o gol que tomou. O primeiro gol do Flamengo, pra mim o Vasco sentiu bastante. Tanto é o gol do Pulgar, né, que foi um chute de fora da área. Tanto é que tomou outro logo em seguida. E nisso a estratégia do Vasco ruiu totalmente. É um time que se propõe a marcar um pouco mais alto, mas a fazer isso com Pedro Raul, Alex Teixeira, com caras que não tem tanta mobilidade para fazer, e talvez nem idade mais, no caso do Alex Teixeira, para ficar correndo o campo todo marcando o ataque do Flamengo. E nisso, como a primeira linha de marcação não funcionou, que era o que o Vasco tinha de intenção, era pressionar aquela primeira linha para conseguir incomodar a saída de bola, o sistema defensivo do Flamengo, e assim entrar na área e marcar gol. Como isso não funcionou, o time ficou muito vulnerável atrás. Mesmo com uma linha de 3 zagueiros, né, tinha um deles, eu até me fugiu qual foi deles, que às vezes caiu um pouco mais para a lateral para tentar fazer uma jogada um pouco mais ofensiva, uma saída diferente, mas o Vasco não deu certo ontem. O Léo, que é um bom zagueiro, não conseguiu acompanhar principalmente as infiltrações do Gerson, né, que foi para mim um dos destaques do jogo, um dos grandes nomes. O Ayrton Lucas também, sempre muito ofensivo, fez um golaço no segundo e é muito ultrapassagem, né? Pra você ver, o Ayrton Lucas foi numa jogada que a bola estava no ataque do Vasco, a defesa do Flamengo, o Flamengo recuperou, o Gerson já deu um tapa para frente e pegou o Ayrton Lucas de cara pro gol, né? Aliás, pegou o Ayrton Lucas na entrada no início do meio de campo, mas com toda a zona ofensiva livre para ele avançar, tanto é que ele até esboçou um drible lá no goleiro do Vasco e conseguiu marcar. No segundo tempo o Flamengo caiu bastante, o Flamengo resolveu abaixar as linhas no segundo tempo, deixou a bola com o Vasco, mesmo assim o Vasco não criou para incomodar o placar, para conseguir às vezes tentar inflamar o jogo, né? Teve o pênalti logo com 12 minutos no segundo tempo, o Jair foi lá, sofreu o pênalti, fez o gol, mas isso foi uma ilha na atuação do Vasco, esse gol de pênalti, porque o time realmente mostrou muito pouco, até quando teve a bola no pé, não conseguiu incomodar muito a linha de marcação do Flamengo e, assim, resultado justíssimo. Esse 4-1 mostrou muito o que foi o jogo e podia ter sido um placar ainda mais elástico se o Flamengo tivesse apertado um pouco mais. Mas às vezes fica para mim a impressão de que o time economizou um pouco as pernas, né? Que a gente está vendo que o Flamengo muitas vezes faz um primeiro tempo bom e cai bastante no segundo, e nessa foi algo mais pensado, baixar um pouco as linhas, deixar a bola com o Vasco. O time normalmente ele não descansa sem a bola, né? Eu tenho essa impressão, porque quando você está sem a bola você tem que correr mais. Mas como o Vasco também não conseguiu criar nenhum tipo de jogada ofensiva, não acabou que deixou o Flamengo descansando sem a bola, e o 4-1 merecidíssimo, resultado justíssimo ontem. Eu destaco o papel dos meias. O Pulgar fez uma partida sensacional. Eu acho que talvez tenha sido a melhor partida do Pulgar com a camisa do Flamengo. O Pulgar, muito torcedor do Flamengo falando ontem, pô, tá vendo, injustiçado, o Dorival não usava, o Vitor Pereira não usava. Não é bem assim, o Pulgar se machucou, o Pulgar estava lidando muito com lesões no Flamengo, lesões em treino, lesões até mesmo quando entrava e disputava trechos de partidas. O Pulgar também, isso serve de alerta, a gente começou falando de Copa do Brasil. Os clubes têm que se preocupar, sim, com a inscrição dos jogadores, o prazo de inscrição. O Flamengo demorou, não conseguiu inscrever o Pulgar na Copa do Brasil do ano passado e passou um perrengue danado contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, quando precisava de um volante urgentemente, todo mundo foi se machucando, jogadores exaustos, o Corinthians sufocando o Flamengo na reta final do jogo, e o Flamengo não podia contar com o Pulgar, não pôde escalar o Pulgar na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E agora o Pulgar parece que emenda uma sequência de jogos com o Sampaoli, um técnico que ele conhece muito bem. Eu até escrevi sobre na minha análise do jogo que o Gerson e o Pulgar são dois jogadores importantíssimos para o Sampaoli, porque eles conhecem, trabalharam com o técnico argentino. O Pulgar trabalhou na seleção do Chile e o Gerson viveu a melhor temporada dele com o Sampaoli lá no Olympique de Marseille. Outros dois jogadores que atuaram com o Sampaoli começaram a era Sampaoli cheio de moral. O Marinho foi titular nos primeiros jogos do Sampaoli, agora está afastado do elenco, não se sabe nem onde ele vai jogar, pode ficar encostado lá no Flamengo. E o Vidal, outro jogador importantíssimo na conquista da Copa América de 2015,
também começou com moral com o técnico São Paulo. Só que esses dois jogadores, o Vidal e o Marinho, perderam espaço, e o Pulgar e o Gerson não. Eles estão dando conta do recado, estão ajeitando ali aquele meio de campo. O Pulgar faz o gol, o primeiro gol do Flamengo. O Gerson faz de cabeça, depois do Arrascaeta, outro destaque do jogo. Coloca a bola na cabeça dele, chama atenção para o posicionamento do Arrascaeta. Arrascaeta jogando um pouco mais pela direita, naquela faixa de campo ali onde o Gabigol costuma atuar. O Arrascaeta, ora, era parceiro de ataque do Pedro, ora, vinha para trás e o Matheus França se projetava. Uma sacada ali do Sampaoli, sacada tática para esse jogo especificamente. O Gerson também, como o Danilo falou, é o cara que estica aquela bola pro Ayrton Lucas. No lance que ele invade a área, dribla o goleiro dribla a zaga do Vasco e faz o gol. E o Pedro, para mim, foi uma agradável surpresa negativa, uma desagradável surpresa negativamente. O Pedro fez um gol porque a bola encostou nele e entrou, o juiz resolveu dar o gol para ele, não para Ayrton Lucas, mas o Pedro não se encontrou nesse sistema de jogo do Sampaoli. Fez algumas partidas boas, fez inclusive 4 gols, se eu não estou enganado, contra o Maringá, mas o Pedro desses jogadores todos aí arrisca pegar banco e ele vai ficar insatisfeito, porque realmente os times do Sampaoli não são times de valorizar centroavante, não são times que jogam para o centroavante. Eu sempre comento isso nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, ele não começa o jogo nem com o Higuaín, nem com o Agüero, que na época eram 2 dos grandes centroavantes do futebol internacional. Ele abre mão desses 2 jogadores, o pai do Higuaín ficou revoltado, cuspiu marimbondos na imprensa argentina. Então esse é o Sampaoli. E o Pedro, com certeza, deve saber disso. Eu até escrevi isso logo que o Sampaoli chegou, que seria um período difícil para o Pedro. E mesmo assim, ele vai fazendo gols. Fez gol aí, na súmula tá lá gol pro Pedro. E de fato foi uma boa atuação do Flamengo, mas eu continuo com desconfianças em relação ao Flamengo, Danilo, porque a gente não sabe realmente se esse time vai ter essa constância. Mas não perde 8 jogos. O próximo jogo é muito importante para aferir essa reação do Flamengo, o duelo com o Grêmio no Maracanã. Mas tem também essa questão de que o time finalmente conseguiu fazer 2 partidas seguidas boas, né? A gente já tinha muito tempo que não viu o Flamengo fazer 2 partidas boas em sequência. E tem outra questão importante também, que agora tem Libertadores no meio de semana, depois tem Brasileirão e tem uma pausa. O São Paulo, enfim, vai ter, sei lá, uns 10, 15 dias para conseguir treinar o time, né? Deve dar alguma folga em alguns desses dias, depois deve botar o time para treinar, para tentar deixar um pouco mais a cara dele. E só dando um pitaco rapidinho sobre o Pedro, eu concordo que ele realmente vai ter uma vida um pouco mais complicada com o Sampaoli, mas se a gente parar para ver os gols do Flamengo, não os 4, mas não é nem que ele tá, é que a bola chegou onde normalmente ele deveria estar. O gol do Gerson, o Gerson fez a infiltração, óbvio, da entrada da área, mas a bola chegou normalmente onde a gente vê o centroavante. O gol do Ayrton Lucas foi a mesma coisa, a bola pingou lá, aliás, o gol dele, né, que acabou ficando com o Ayrton Lucas, ele tava lá no meio do caminho. Mas às vezes, quando ele volta um pouco mais, ele poderia receber aquela bola dentro da área. Eu acho que é questão mesmo de acerto. Talvez esses 10 dias aí deixem o Pedro um pouco mais à vontade na posição de centroavante. Até porque com o Sampaoli o Gabigol também não tá jogando assim de 9, né? Aquele 9 lá no meio da área, centralizado. Ele tá jogando mais pelas pontas. E às vezes ele vai lá e faz essa infiltração, adentra a área. Mas eu acho que tem tudo pra bola chegar assim no Pedro. Pra chegar assim com mais qualidade pra ele. É questão de ajuste e essa data FIFA vai ser importante pra isso. Bom, eu vou terminar a nossa análise da 9ª rodada com os BOs da rodada, né? Um dos BOs para mim é o Eduardo Cudê sendo pressionado ali antes da rodada, né? Pela torcida do Atlético Mineiro. Totalmente descabido aquilo. O cara exposto à torcida do Atlético Mineiro por causa da eliminação contra o Corinthians. Eu acho lamentável, achei uma cena lamentável aquilo ali. O cara não pode ser exposto. A diretoria do Atlético Mineiro não pode deixar um treinador, o Cudê ou qualquer treinador do Atlético Mineiro, exposto à apagação de sapo dos torcedores. Eu acho que tem que ter um limite, tem que ter proteção, senão daqui a pouco vai acontecer algo muito grave no futebol brasileiro por causa disso. Quero chamar a atenção também para o Abel Ferreira. Continua querendo dar aula de jornalismo no relacionamento com a imprensa. Repito, ótimo trabalho do Abel Ferreira, empilhando títulos, cotado da seleção brasileira, mas
acho que vale de vez em quando baixar um pouquinho a onda. Eu acho que tá exagerando o Abel Ferreira. Eu acho que estão dando muito moral, muito assunto, muito esticando demais essa corda na história da relação do Abel Ferreira com a imprensa. E eu repito, não fiquem com essa conversinha de que o Abel Ferreira não sabe o que é imprensa, o Abel Ferreira nunca esteve do outro lado do balcão. Eu repito, ele esteve, eu já falei isso aqui no último podcast. De bobo ele não tem nada. Ele foi comentarista da TV portuguesa, canal Sport TV, que não é o Sport TV aqui do Brasil, canal português. Ele foi comentarista, ele andava de van, ele com repórteres, com jornalistas, ele comentava jogo. Então ele sabe exatamente os limites de um relacionamento entre imprensa e jogador, e técnico, e futebol. Mas ele insiste em se fingir de doido. Não, a imprensa não é assim, não é assim. É assim que se faz. Ele sabe exatamente onde ele está pisando. Tá? E o último BO, para mim, triste, e eu queria que vocês comentassem, a torcida do Vasco, parte da torcida do Vasco, foi para frente de São Januário soltar fogos, depredar o histórico patrimônio do clube, que é o estádio São Januário, depois da derrota para o Flamengo por 4-1. Comentem sobre essa atitude da torcida do Vasco e também sobre os outros BOs aí que eu citei. Deixar para os meus amigos, já falei Parrini, demais. tem a palavra. Tem a palavra aí, Parrini. É aquilo, né? É revolta. Eu acho que o torcedor acaba que se arrepende depois, né? Porque é calor do momento, perdeu um clássico e da forma como foi, né? Goleado. E em meio a um momento ruim, eu acho que tudo isso potencializa, né, o sentimento do torcedor. Claro que não justifica. A gente tem que lamentar, tem que repudiar. Porque o torcedor não vai pagar a conta, né? Mas assim, é ele quem sofre. É ele quem sofre, porque vê o clube em situação delicada dentro e fora de campo, né? Então, assim, precisa haver uma reflexão. O clube precisa ir também além das notinhas, né, de repúdio, precisa punir quem faz isso, porque a gente vive num país que nós achamos que somos os donos, né, dos clubes. Tudo bem, o maior patrimônio do clube é a torcida, né? Mas a torcida também precisa ter um pouco de sensibilidade, né? A paixão não justifica tudo. Paulo? Pois bem, sim, essa coisa do Vasco, esse triste episódio lá em São Januário, é lamentável, mas não é inédito. Várias das vezes a gente vê quando equipes entram em crises similares, né? Por culpa de uma desorganização enorme, como se vê no Vasco hoje em dia, e é factual essa desorganização, né? Uma falta de respeito com a torcida e com o elenco, né? Vale lembrar do caso do contratamos mal, né? Coisa que a gente falou do Vasco nos episódios passados. É tudo lamentável e acaba recaindo na torcida que reage mal, né? É complicado. Concordo com o Parrini que deveria haver punição, e isso é caso de até justiça comum, não vai nem ao âmbito desportivo, até porque é a depredação de um patrimônio, qualquer que seja. Claro que a torcida é o maior patrimônio do clube, mas qualquer patrimônio ser depredado por uma derrota no clássico, por uma má fase e uma reação contra um objeto, e não exatamente contra quem está fazendo aquilo, claro, protestar é válido, mas há diferença entre a depredação e o protesto, claramente. O Vasco tem todo o direito de protestar, né, por essa terrível fase que vem passando, né, por essa gestão que jurava ser profissional e que iludiu o torcedor do Vasco, mas que está fazendo tudo isso. O protesto é sempre válido. Agora, o que não dá, o que não cabe de jeito nenhum é depredar, porque mais de 100 anos de história, de uma bela história que tem o Clube de Regatas Vasco da Gama, não pode recair sobre uma derrota do Vasco e sobre a diretoria que não faz o trabalho como deveria fazer e como prometeu fazer. Bom, a gente encerra a nossa análise da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira a gente volta com análise da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que continua avançando. E a gente vira a página agora para falar sobre a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Empate 0-0 entre Brasiliense e Ceilândia no fim de semana. E o Paulo Martins e o Danilo acompanharam mais de perto essa partida. Vocês têm a dizer sobre esse empate na boca do Jacaré? O jogo realmente foi bem fraco. Tanto o Brasiliense como o Ceilândia não fizeram tanto para vencer.
Às vezes, o Ceilândia, na minha opinião, ele teve um pouco mais de chances concretas ali, talvez no primeiro tempo, de conseguir fazer um resultado melhor, mas para mim foi um jogo bem fraco, eu esperava muito mais dessa partida. Para o Ceilândia fica de positivo ter mantido a liderança do grupo A5, né, embora agora esteja empatado em pontos com o Anápolis, os dois têm 11. Não tomou gols, já é a quinta partida que o Ceilândia joga na Série D, ainda não tomou gol na competição. No outro jogo que fez fora de casa também conseguiu voltar com um empate importante de 0-0. E para efeito de tabela, esse jogo também foi fora de casa, né? Foi no Cerejão, no estádio Cerejão, em Taguatinga, esse jogo. O Brasiliense também se manteve ali no G4, conseguiu ainda saltar para terceiro porque o União Rondonópolis perdeu. Assim, do jogo a gente não tem nem tanto o que falar não, porque realmente foi um clássico bem fraco. Clássico não, um jogo da cidade bem fraco. Concordo que não é clássico, né? E o que a gente viu no sábado, né? Foi uma agressão à bola. No sentido mais literal, foi uma agressão à bola. Foi uma coisa tenebrosa, cara. Sério, Marcão, se você não acompanhou o jogo, você teve muita sorte e discernimento ao não acompanhar esse jogo. Eu estive lá para cobrir, né? Na Rio, a partida pelo Sport Brasil. E foi um entretenimento até para mim, como narrador, tem que saber o que fazer quando acontecem cenas tão terríveis, né? Um cenário até interessante do ponto de vista tático, que o Ceilândia teve a bola e o Brasiliense recuou. É um cenário que a gente não consegue ver. O Brasiliense ainda perdido, se mantém perdido dentro de campo, não sabe como jogar. É uma turbulência desde o começo da temporada. E agora, na Série D, a gente vai pegar 2 rodadas no meio de semanas seguidas. Né? Lembrar, o time do Brasiliense agora visita o União Rondonópolis lá no estádio do Otero Lopes, em Rondonópolis, amanhã, quarta-feira, às 16 horas, e meia hora antes tem um confronto entre os líderes, Ceilândia e Anápolis, partida a ser realizada no Abadião, 3h30 da tarde. Então, vão ser 2 jogos interessantes, né? E acho que o ponto para o Ceilândia, além de manter a liderança, a invencibilidade e a defesa sem ter sofrido gols, é negativo por um aspecto apenas. Para quem tem uma das melhores campanhas da Série D do Campeonato Brasileiro, não pode pensar pequeno na condição de você ter um adversário à altura e você ter a bola e não partir para cima, e não atacar. O Ceilândia atacou pouco. O Ceilândia poderia ter vencido o Brasiliense e não fez. Já se vão 15 partidas em que o Ceilândia não vence o Brasiliense. Isso é uma condição que complica muito a equipe no aspecto de sonhar para subir. Acho que o Ceilândia não tem que pensar pouco, cara. Não tem que pensar pouco. Aproveitar, o meu adversário, ele tem potencial no material humano, certo? Certo, é o caso do Brasiliense com o Ceilândia. Agora, o Ceilândia não pode ficar numa pequenice, num pensamento pequeno de que, não, respeitar o Brasiliense, que é um time que eu não vi numa fase boa recentemente, inclusive na estreia do Candegão, perdeu pro Brasiliense no Abadião por 3-0, e não teve essa ocasião de chegar no Cerejão e ganhar, porque era melhor e tinha condição. Já o Brasiliense vive um momento complicado, acho que inclusive vão ser muito determinantes essas rodadas no meio de semana, né, pela Série D. Inclusive no próximo domingo, o time joga no Cerejão com torcida, depois de ter cumprido a punição contra o Nova Venécia, né? Ou seja, a última partida no empate em casa contra o Ceilândia foi quando ele cumpriu os 5 jogos de suspensão por conta daquela briga lá na eliminação do ano passado, na segunda fase, contra o Nova Venécia, jogo que foi no Abadião, estádio do Ceilândia. Legal. Agora, Vitor Farrini, não dá mais para o Real Brasília na Série A1 do Brasileirão Feminino. Nas quartas de final, não vai passar. Pois é, a equipe sofreu 4-1, a derrota por 4-1 para o São Paulo, lá em Cotia, Marcão. Tomou o primeiro gol aos 2 minutos, né, da partida, conseguiu empatar, mas aí no segundo tempo as meninas do São Paulo deslancharam e confirmaram a vitória. Brasília não vai ter um representante nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, mas, ao que tudo indica, vai seguir na elite, né? Já que os representantes do DF na Série A2, o Crespon e o Minas, não subiram, né? Isso porque o Real Brasília tem 16 pontos e o Bahia, que é o primeiro colocado, primeira equipe ali mais próximo de fugir da zona do rebaixamento, tem 13. Ou seja, precisa vencer para igualar o número de pontos do Real Brasília e ainda tirar a diferença de 4 gols no saldo. Então o Real Brasília tem uma vida tranquila, ao que tudo indica, vai seguir na elite, já que não se classificou.
Bacana. Então esse foi o nosso podcast número 13, falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada passada, a 9ª rodada. Falamos também sobre os confrontos da Copa do Brasil, um pouquinho antes de a gente entrar no ar nesta terça-feira, 6 de junho. Falamos sobre Brasiliense 0, Ceilândia 0. Agora encerrando com Real Brasília eliminado do Campeonato Brasileiro, eliminado no sentido de não poder avançar às quartas de final, como fez Marcão, na temporada passada. Oi. foi mal. Só para fazer uma correção rapidinho, que o Parrini falou do saldo, mas é ao contrário. O Real Brasília tem -8 e o Bahia tem -4. Então, pro Real Brasília fica aquela pulguinha lá. Se perder em casa e o Bahia ganhar, aí já era, aí cai. Ainda pode cair. Ainda então. pode cair, ainda pode cair. confundi, Então, é uma perdão. situação Exatamente. complicada. Precisa pelo menos empatar para não correr risco. Mas se perde em casa e o Bahia ganha, o Bahia vai ter um confronto pesado. Deixa eu até dar uma olhada aqui contra quem que é. O Bahia enfrenta o Bahia pega Corinthians. o Corinthians. Esse jogo em Pega o Corinthians, Pituaçu. pega um confronto pesado, mas fica essa pulguinha atrás da orelha. O saldo é positivo pro Bahia. E tem um detalhe também, que o Cruzeiro ainda não se classificou para as quartas de final, né? Jogar aqui no DPD. E o empate acaba sendo conveniente para ambos, né? Porque dá praticamente a classificação desses termos aí de diferença de saldo do Cruzeiro contra o Grêmio na classificação para as quartas de final. E matematicamente o empate garante o Real Brasília na primeira divisão do futebol feminino em 2024. Hoje os confrontos das quartas de final seriam Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Ferroviário e Flamengo, que era líder, queda livre total, e Santos e Internacional. Esses seriam os confrontos aí da próxima fase nas quartas de final. Então a gente vai encerrando o nosso podcast número 13, Correio no Brasileirão 2023, e eu quero aqui fazer uma homenagem, independentemente do que acontecer na manhã desta quarta-feira, o meu aplauso ao que está fazendo Bia Haddad em Roland Garros, no Grand Slam, disputado na França. Impressionante o desempenho da Bia Haddad, o meu respeito, o nosso aplauso ao que vem fazendo, a evolução dessa tenista na temporada. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço ao Danilo Queiroz, que esteve na nossa direção hoje e na edição do podcast. Um forte abraço, toco e me voe.